Todos os refrigerantes. E se nós formos considerar aí, tem muitas coisas, viu? Até no dia a dia que nós comemos de um arroz, pode gerar o mesmo efeito da Coca-Cola. O arroz, o feijão, enfim, nós temos tudo que ter uma combinação. É uma ligeira sabedoria que Deus nos dá para conseguirmos combinar os alimentos e prepará-los da melhor maneira possível. Para quê? Qual a finalidade do alimento? Restauração do corpo humano que Deus concedeu ao homem. Esse é o objetivo de você comer. Ah, por que você come? Estou com fome. Não é isso. A sua fome é uma necessidade de energia. E essa energia que você tem foi uma necessidade que Deus deixou no homem para que as forças deles fossem superiores, para haver comunicação entre o homem e Deus na mente ou no espírito. Então, o alimento tem essa finalidade. Só que hoje, no mundo, não tem mais isso. Nós comemos por quê? Porque é normal de o ser humano comer. Por isso que nós não consideramos que isso aqui pode fazer mal, que isso aqui pode fazer bem, só nos casos extremos, né? Ninguém tem coragem de utilizar um veneno de rato numa caixa d'água, só uma gotinha de cada na caixa d'água. Por quê? Porque sabe que aquilo ali mata. Mas é tão veneno quanto o veneno de rato, uma Coca-Cola, um café, né? Uma manteiga, até mesmo um leite. Então, assim, tem muitos fatores, os óleos. Só que o problema é que esses venenos são lentos, você não percebe. Quando você vai ver, você tem uma pedra nos rins. Quando você vai ver, você tem uma pedra na vesícula. Ou quando você vai perceber, você está hipertenso. O que gerou essa hipertensão? O que gerou essa enfermidade? A quebra da lei de Deus no corpo humano. Isso é a base. Por isso que o homem hoje peca, porque todo homem pecou e carecido está da imagem de Deus. Se ele está carecido da imagem de Deus, então ele perdeu a perfeição. Mas a própria Apocalipse fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste e pratica as primeiras obras. Então é dever do homem praticar as primeiras obras para chegar até a perfeição. É possível? É o mandamento. Se é possível não é, não sei, mas é o mandamento, é esse. Né? Sede santo porque eu sou santo. Então, para nós hoje conseguir compreender todos esses pontos, nós vamos em detalhes pequenos, né? Mas vamos tentar abranger uma maneira generalizada para que todos nós consigamos alcançar um entendimento em unidade aqui, tá? Pode passar aqui mesmo. Tá, origens das doenças. Vocês gostariam que fica melhor se apagar a luz, será? Ou dá para enxergar? Fica. Porque às vezes alguém quer fazer alguma anotação, não vai ficar muito legal. Então, origens das doenças. Vamos tentar entender qual é a origem que uma enfermidade gera. Vamos lá. Doença significa doentia, padecimento, é designado pela medicina ou em outras ciências da área da saúde como o quê? O distúrbio das funções de um órgão ou do organismo todo. Tudo bem. Machuquei aqui, está uma infecção aqui, bem na minha mão, aí está um inchaçozinho, está quente. Isso é uma doença? Sim ou não? É uma doença. Por quê? Porque é um distúrbio, é uma região do meu organismo. Trazendo esse entendimento para todos nós, quantos não são doentes hoje? Por isso que a própria palavra de Deus fala assim, vermezinhos de Jacó, que a obra do homem é como o vento. Por quê? Porque o ser humano, hoje ele está em estado pequeno, foi criado com uma magnitude imensa, semelhança a Deus, e agora se diz grande sendo pequeno. Agora, tudo bem. Se esse distúrbio afetou aqui, ele afeta o meu cérebro. Afeta. Afetando o meu cérebro, vai afetar o meu raciocínio? Parece uma coisa exagerada, não é? Mas é assim. Essa é a lei do corpo. Se você machuca seus dedos, você afeta seu cérebro. Se você afeta seus nervos nos pés, você afeta seu cérebro. Qualquer parte do corpo, porque ele é um todo. Você não é assim, você não é aquela coisa que sabe quando você tem a peça, que você liga uma peça na outra assim, ela é independente uma da outra, é só ligada por um parafuso? Você não é isso. Você é grudado. E agora as articulações te permitem fazer esse movimento. É muito mais perfeito do que nós imaginamos. Então nós temos que ter alimentação de acordo com as leis e não de acordo com a nossa vontade. O nosso querer nos leva à destruição e à morte e às doenças. E a lei de Deus nos leva à restauração. Se as leis de Deus me levam à restauração, obviamente eu vou querer sabedoria de Deus para poder efetuar de acordo como Ele precisa e quer, e não como eu tenho desejo.
Por isso que Paulo falava assim: esmurro o meu corpo e o reduzo a servidão da quê? Da própria lei de Deus. Mas ele falava: com a mente eu sirvo a Deus e com o corpo eu sirvo ao pecado. Então o corpo dele pedia coisas erradas, mas a mente dele pedia coisas corretas. Sabendo hoje que um café faz mal, eu vou repreender o café, porque isso dali não foi criado por Deus para o meu sustento, nem para a minha subsistência. Porque se ele enfraquece o meu corpo, enfraquece a minha mente. E a mente perante Deus, ela tem que estar em perfeição. Tá? Isso está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 5. Pode passar aqui, depois passa para aquela apostila, alimentos. Tá? Depois você abre a apostila que estava lá. Olha só, alguns dados aqui. No Brasil, 30 milhões de pessoas têm problemas no coração. 3 milhões de pessoas têm câncer e 12 milhões de pessoas com diabetes. Esses são dados há 5 anos atrás, tá? Está um pouco desatualizado, mas beira nessa região. Mas é só para dar nós conseguimos compreender. O Brasil tem cerca de 240 milhões de pessoas. Se aqui tem 45, cerca de 1/5 a 1/6 da população tem essas 3 enfermidades. Não contamos pneumonia, não contamos mais o quê? Tuberculose. E assim. As que estão aparecendo aí. Isso, as doenças que são novas ou aparentemente novas. Mas, enfim, todos hoje estão em estado de decadência, tanto moral quanto física. Então, uma necessidade divina de intervenção, para fazer com que o homem agora seja restaurado e também a sua mente seja possível uma comunicação com os anjos. Sem contar psicossomáticas, ou podemos chamar também de espirituais, né? Joga na apostila, por favor.